Olá, bom dia! São 10 horas nesta quinta-feira de inverno aqui em São Paulo. E o programa começa contando uma história de vida para você. Às vezes, experiências que a gente tem na primeira infância são tão dolorosas que acabam nos acompanhando por muitos e muitos anos. Ela vai contar um pouco dessa história que começa lá no estado do Piauí. Eu estou falando aqui da primeira convidada do programa de hoje, pedagoga, graças a Deus, com uma vida toda refeita, né? A Antônia da Silva Romagnoli. Seja bem-vinda, viu, Antônia? Bom dia, Claudete. Bom dia. Você tem irmãos? Tenho. São em quantos? 9 irmãos. Nossa, vários, então. E essa história começa lá no Piauí. Em que lugar do Piauí? Sim, começa em Coronel José Dias, né, perto da Serra da Capivara, onde a minha família, né, mora na Caatinga, né, lá nesse estado. E eu nasci lá. Meu pai morava na roça, tinha 10 filhos e devido a pobreza, a seca, que lá era muito seca, né? Era uma vida de necessidade. Necessidade. Como ele não tinha condições de criar os filhos, ele arranjou outra família para doar para a gente poder sobreviver. Nossa, e a tua mãe? A minha mãe não tinha o que fazer, ela tinha 10 filhos pequenos, né, para criar. E aceitava. Sim, e para quem que o seu pai doava as crianças? Então, pessoas que a gente conhecia, que tinham vindo para o estado de São Paulo, e aqui eles pensavam assim, se eu mandar para essas pessoas criar a gente, para poder sobreviver, porque teve até casos de primos meus que morreram de desnutrição por falta de comida, né? Não tinha leite. É tão triste isso. E o pior é pensar que isso continua acontecendo nesse Brasil, não é? Tem muitos lugares aí que vivem em extrema necessidade, muitas famílias também. Sim. E aí você foi uma dessas que foi doada? Fui. Com 8 entregue anos, a uma família? Com 8 anos ele achou uma família aqui que ele conhecia e mandou para me criar, né? Tá. E só que chegando aqui, mesmo criança, não foi para criar, adotar bem, como foi para trabalhar. Quando eu cheguei criança, eu já tinha que fazer todo o trabalho doméstico e assim, o tratamento... Quer dizer, a família aceitou porque ia te usar como uma empregada doméstica, sem receber, sem nada, não era para ser amada pela família? Não, era só pela comida e tem mais. Essa pessoa era muito nervosa, estressada, então existiu muita violência, né? Na casa? Comigo, né? Por ser criança, não faz as coisas direito, né? Então, tinha agressão física, ela me batia, porque eu não conseguia lavar as coisas direito, não conseguia alcançar nem a pia. Deus. E ela batia no rosto. Quanto tempo você viveu essa situação aqui em São Paulo? Até os 14 anos eu vivi com essa família. Na mesma casa? Na mesma casa. O que você fez? Então, devido a essa opressão, eu acabei ficando muito depressiva. Então, como eu achei que eu nunca mais ia voltar a ver meus pais, eu comecei a pensar em morrer. Comecei a entrar em depressão e meu desejo de suicídio. Com 9 anos, eu já peguei um veneno e pensei, eu não vou mais ter que voltar, eu não conhecia ninguém aqui, não tinha parente nenhum, só essa pessoa. E aí eu pensei em morrer. Tá, várias vezes, mas aos 14 você fez alguma coisa? Aos 14 eu tentei realmente, e aí ela pediu pro meu pai, chamou para me levar embora, porque ela ficou com medo. E aí ele não quis, devido à necessidade, eu falei, não tem como. Não me levou. Então, eu fui sem ele querer, mas voltei para casa dele. Só que depois de 6 meses, ele achou outra casa para me mandar trabalhar aqui em São Paulo. Quanto tempo, para a gente resumir, você viveu nessa situação? Até os 17 anos. E como você conseguiu sair disso tudo? Aos 17 anos, no auge do meu desespero, eu decidi que eu ia morrer. Então, eu planejei um suicídio e estava pronta. Não tinha para onde ir, não tinha família, não tinha como voltar. Aí, eu conheci uma pessoa que falou para mim que ia me levar num lugar onde ia mudar a minha vida. E nisso que ela me levou, na Igreja Universal. Tá. E aí, realmente, Deus mudou a minha vida. Quer dizer, apareceu um anjo na tua vida, né? Eu conheci a Igreja Universal, lá eu aprendi uma fé que mudou a minha vida. Você não tinha religião? Não. Aí você continuou trabalhando, hoje você é pedagoga já aposentada, tem um filho, se casou. Tenho um filho, sou casada. Foi uma bênção na sua vida? Foi uma bênção, todos os traumas, os medos, as coisas que eu tinha interior foi curado. E você continua frequentando? Continuo
e Deus continua fazendo bênçãos, tirou todo aquele trauma que eu tinha da infância. Quando a gente acha que está tudo perdido, a nossa fé nos salva, não é verdade? Sim, o acreditar, o encontrar alguém que te ajude a iluminar o caminho. Isso é que é preciso na vida da gente. Porque às vezes a gente só vê a escuridão mesmo pela frente, né? Mas Deus sempre está de olho e manda uma boa alma te levar para um caminho de luz. Nossa, que história, hein? Graças a Deus você está bem hoje, uma mulher elegante, bonita, pedagoga, aposentada, contando um pouco da história. E se a vida dela mudou, pode acreditar, a sua também pode mudar. Deus não te abandona, não. Um beijo para você, viu, Antônia? Obrigada, prazer te receber aqui no programa. A gente está vendo aí fotos, né, imagens, na verdade, do Templo de Salomão, que está completando 10 anos, e eu queria agradecer à Universal pelo convite que me fez para estar passeando lá, conhecendo, como já nós mostramos aqui no programa em reportagem da Marcela Troiano, uma viagem guiada pelo templo, que é muito lindo, e templo existe para isso, para você conhecer e receber as bênçãos. Eu vou para o intervalo e já volto contando tudo que vai ter no programa hoje. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa. Pela primeira vez, nós estamos recebendo a doutora aqui no programa, que é uma pesquisadora, né, Juliano? Na verdade, a doutora falando sobre AVC. Ela fez uma pesquisa muito importante, é a doutora Carolina Rocha, neurologista, que está aqui no programa. É verdade isso, doutora, que existe até uma disputinha entre infarto e AVC, acidente vascular cerebral? Com certeza, né? Infelizmente, a AVC é uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo. Então, o AVC, ele é a primeira causa de morte no Brasil, antes já foi o infarto, e a segunda causa de morte no mundo. E aí, por isso, a gente vai conversar para falar um pouquinho sobre os sinais e como prevenir essa doença. E olha, nós estamos ao vivo, são 10 horas e 13 minutos. Você pode mandar a sua pergunta para a doutora, tá bom? Coloca aí o Zap da Clau por WhatsApp, não vale falar, é só por escrito. Mas faça a sua pergunta que nós vamos ter prazer em te responder aqui no programa ao vivo. A oportunidade de você falar com uma especialista, pesquisadora sobre acidente vascular cerebral e que mata em qualquer idade, hein? Tem que tomar cuidado. Hoje nós vamos falar também sobre um outro perigo ainda relacionado à saúde, que é a hipertensão, a pressão alta. Eu quero perguntar para o Dr. Douglas Brunos, desde já, se não dormir direito pode alterar a pressão arterial. Bom dia, doutor. Bom dia, com certeza o sono está ligado a toda a saúde do corpo, inclusive a hipertensão. Uma noite mal dormida desequilibra todo o processo hormonal e, consequentemente, atrapalha na hipertensão. Bom, já sabe, se tem pressão alta, quer fazer alguma pergunta, nosso programa se preocupa muito com saúde e com comida gostosa. Vem cá, Edgar! Olha quem está aqui no nosso programa, o chefe Edgar Vilar, ele é peruano. De que lugar lá do Peru você é, Edgar? Sou de Apurímac. É? E você veio ao Brasil faz quanto tempo? Eu cheguei no Brasil faz 24 anos atrás. E o Brasil te abraçou? O Brasil me abraçou. Tanto que ele se dedicou à gastronomia aqui, hoje tem uma rede de restaurantes. E o que ele vai fazer pra gente pode ser chamado de sopa peruana, mas o nome mesmo é a pariguela. A pariguela está aqui. Mas parece que eu tô vendo um ceviche em cima dela. Mas não é tipo uma comida quente, ela? Uma comida quente, misturada com uma comida fria, que é o ceviche, uma combinação perfeita. Deve ser bem gostoso mesmo. Muito bom. E ele ainda vai fazer essa sobremesa pra gente. Te apetece, Leão Lobo? Sim, né? Só não pode, né? O Pepão pode, o Golim pode. É doce de leite? Suspiro limeño. Sim, mas aqui? É um tipo um creme com leite condensado? Isso. E chama Suspiro Limeño, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas o programa começa, sabe com o quê? Bomba! Bomba! Cuidado, hein? Cuidado! Fica quietinho aqui na cozinha, porque a bomba vem de lá. Você, Leão Lobo. É bomba, bomba, bomba mesmo. Depois de Thaís Araújo ser escalada para interpretar a Raquel Acioli em Vale Tudo, no remake aí, que eu sou contra, eu acho que não tinha que fazer.
Aliás, muita gente é contra. Humberto Carrão, que eu também não concordo, vai viver o Afonso Reutemann no remake da novela, que foi do Cássio Gabus Mendes, né? Eu acho muito engraçado. O Afonso era filho da Odete. Da Odete Reutemann, lembra? Sim. Que era casado, namorava a menina, a Lídia Bronde e tal, né? Eu acho esse menino um dos maiores atores da geração dele. Eu também gosto dele. Gosto muito dele. E por que você não gosta dele? Porque eu acho que ele é forte, não sei, ele tem um peso que é diferente do Cássio Gabus Mendes para fazer o personagem. Assim. O negócio, Leão, vai ser a gente esquecer a primeira versão. Mas não tem jeito. Não tem, é uma novela que foi muito forte, fez muito, muito sucesso. Então você ainda tem na lembrança aqueles atores, aqueles personagens. E eles foram escolhidos tão a dedo que parece que não tinha ninguém melhor para fazer. Parece que foram escritos os personagens do Gilberto Braga, o Rinaldo Silva e a Leonor Baceres. Parece que tem escrito esses personagens para aqueles atores. Então, qualquer coisa... Por exemplo, eu não consigo ver a Fernanda Torres fazendo a Odete Reutemann. A Thaís Araújo fazendo a Raquel Scioli, eu acho que é perfeito. Né? É a única porque a Odete Reutemann, ela tinha uma aristocracia, assim, arrogante. Não é? Mas ela era muitíssimo elegante, né? Isso. O nariz em pé. Aliás, como atriz, né? Bom, depois dessa eu saí. Eu já volto, Leão Lobo. Mais uma, então. Olha, agora... Bomba, barraco. Vingança. Ai, meu Deus. Essa nota devia chamar Vingança. Longe da exposição da televisão e do rebuliço aí dos bastidores do SBT, a primogênita de Silvio Santos, Cíntia Bravanel, tem curtido aí o seu momento off ao lado do pai e dos sobrinhos. Cíntia aproveitou para falar recentemente sobre a relação com as irmãs. A diferença de idade entre nós é muito grande, eu sou de outra geração, mas me dou muito bem com todas. Mas claro que existem arranca-rabos, né? E ela falou que o pai provavelmente não vai voltar também. Ela falou, aquele Silvio Santos que vocês têm na memória, esse não está mais, né? Ele está muito diferente e tal, passou o tempo e tal. E ela tenta preparar o público, né, para isso. E diz que arranca rabos, sim. Ela falou que ela nunca quis fazer televisão, porque ela tem uma personalidade muito forte, que não daria certo na televisão. E agora eu preciso contar essa para vocês, viu? Preciso falar sobre a Tati Machado, é a grande vingança do SBT. O SBT perdeu a Eliana para a Globo, foi esse auê todo, né? E agora o SBT se prepara, então, para tirar a Tati Machado, que é uma das queridinhas da Globo, da emissora. Então, vamos ver se ela vai topar. Acho difícil, né? Mas, de repente, né, dependendo nada, é impossível, da proposta... de repente, ter o seu próprio programa, o Jô Soares, Sim. Né? Tava com tudo Conseguiu vários Globo, outros, por que não, né? Exatamente. Dependendo da proposta, por que não? Né? Beleza, Leão Lobo. Agora nós vamos seguindo com uma entrevista que eu quero que vocês prestem atenção, porque vai interessar demais para nós mulheres, que nos preocupamos sempre, não importa a idade que você tenha, né? Com alimentação. Você até come alguma coisa que você sabe que tá errado, engorda, mas você gosta, fica naquele dilema. Às vezes não sabe se... será que se eu comer um sanduíche vai ser melhor do que um almoço, arroz, feijão, bife? Nós temos todas as dicas aqui através dessa matéria da Marcela. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 26% da população adulta brasileira está obesa, está acima do peso. Além de causar indisposição, irritabilidade, nossa, tem várias complicações, né? Você pode desenvolver doenças perigosas também, diabetes, pressão alta e tantas outras. Por isso, a Marcela Troiano traz dicas de uma super nutricionista. Eu adorei. A Ana Rosa. Ela vai dar dicas para emagrecer de forma saudável. Ó, vai anotando aí no celular, anota em algum lugar, que você não pode esquecer dessas dicas. Manda lá, filha. Olá, pessoal! Hoje eu tô tão feliz porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu adoro. Ela tem feito o maior sucesso nas redes sociais. É uma super nutricionista linda de Pernambuco. Ela tá em São Paulo e, ó, eu peguei ela para dar um giro aqui no Mercadão de Pinheiros e falar um pouco sobre dietas, trocas aí inteligentes, um pouco sobre alimentação e bem-estar para vocês. Vem comigo!
Eu vou confessar que eu estava ansiosíssima por essa reportagem, porque eu adoro ela, acompanho ela há um tempão e eu acho ela o máximo. Ana Rosa, tudo bem? Tudo bem, Má, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. Ela ajuda tantas pessoas. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua história. Como você chegou a esse sucesso nas redes sociais e ajudando, né, tantas pessoas? Eu sempre fui apaixonada por atividade física, exercícios, sendo que eu não tive uma infância que teve uma alimentação saudável, como a gente tem hoje essa distribuição da informação com relação à importância da nutrição, da alimentação. Então, a partir do momento que eu mudei a minha alimentação, fiz escolhas mais saudáveis no dia a dia, cursei a faculdade de nutrição, eu vi na minha pele o quanto a alimentação, ela transforma tudo em sua vida. Porque eu queria saber, tem que malhar para ter um corpo sarado ou a alimentação influi mais? Como que funciona esse ciclo? Olha só, hoje a gente tem ainda um mito que a gente precisa para ter um corpo bonito, definido, o abdômen definido ali, que a gente tem que passar várias horas na academia, fazendo muito esforço físico. E isso não é verdade. Cerca de 30, 40 minutos por dia de exercício já é mais do que o suficiente para a gente ter grandes resultados. Realmente, o ponto-chave de virada é você acertar na sua alimentação. É isso que me faltava. Então vem comigo, ó, porque eu tô super curiosa. Porque eu malhei a minha vida inteira e ainda tô com esse corpo. Eu quero shapear. Vamos embora, todo mundo shapear. Bom, para começar, eu quero saber, para emagrecer, qual a sua primeira dica? Olha só, a gente aqui no Brasil tem uma cultura ainda de consumir bastante carboidratos. Então, a primeira dica é que você precisa aumentar a quantidade de proteínas na sua alimentação. Boas proteínas. Ah, exato. Proteínas. Ó, a gente está aqui no açougue, né? Tem vários tipos de carnes. Me fale sobre as proteínas. Olha só, a carne vermelha é uma ótima carne. Agora, existem alguns tipos de carne vermelha que tem mais gordura saturada. Então, é legal que essas carnes é bom a gente evitar um pouquinho e consumir algumas carnes que são mais magras. E também tem a questão das carnes que são embutidos, que também não é legal a gente consumir. Olha só, as carnes, a gente tem 2 exemplos aqui. Algumas que são legais e outras que nem tanto. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem carnes que são embutidas. Elas não são carnes reais. Então é bem interessante, por exemplo, a salsicha, a linguiça. Não são carnes, essas daqui não são carnes artesanais. Então é muito importante a gente trocar por carnes que são mais naturais. Eu gosto bastante falando de carne vermelha. Gosto bastante de patinho, alcatra, até um filé mignon a gente dá pra usar tirando aquela partezinha da carne que sempre vem com a gordurinha, sabe? Sei. São carnes bem mais interessantes. Tudo que for mais artesanal é melhor de consumir do que quando a gente fala de ultraprocessados. Certo. E o modo como você faz essas carnes também, né? Quais são os preferíveis? Ó, se você for cozinhar, é interessante que você pode cozinhar com todos os temperos sendo naturais. Então, evitar aqueles que vêm de saquinho, sabe? É bem mais interessante a gente usar temperos naturais. Se a gente for fritar, a gente também pode usar, por exemplo, azeite, óleo de coco, dá para usar manteiga, sendo que qual é o ponto? Todos os tipos de óleos, eles precisam ser usados em pequena quantidade. Não existe nenhum óleo para fritar que seja superior ao outro. Todos precisam ser em pequena quantidade. Agora a gente está aqui nos peixes. Sempre falam que peixes, frutos do mar, são bons. Primeiro pelo ômega, né? Ômega 3 e outros nutrientes que você pode me falar, né? Me fala um pouquinho sobre os peixes. Os peixes são alimentos maravilhosos, principalmente para quem está buscando emagrecimento, porque tem baixa quantidade de caloria, tem bastante proteína que vai deixar a gente saciada após o almoço, após o jantar. A gente está aqui numa barraca de frutas, então as frutas são muito bem-vindas, né? Sempre, até para você trocar um doce. Sim, com certeza. Adoro, inclusive uma estratégia muito legal é você após o almoço, antes daquela vontadezinha de doce que você tem, sabe? Você fazer, por exemplo, manga, que já é super doce. Pegar a manga, vamos pegar a manga para mostrar que tá bonita, ó. Você pode fazer essa aqui, tem a manga rosa também. A manga rosa é sensacional, bem docinha.
O abacate, ele é uma fruta muito peculiar porque ele, diferente das outras frutas que são bastante ricas em carboidratos, o abacate, ele é riquíssimo em gorduras boas e complexo B. Ele é ótimo para saciedade, tem muitas fibras também. Ele é uma fruta que tem vários nutrientes que só encontra nele. Legal. Ó, eu tô vendo banana. A gente sempre fala da banana para as pessoas que fazem exercício físico. Me fala um pouquinho. A banana é excelente para, inclusive, uma refeição pré-treino. A banana, como a gente já sabe, é rica em potássio, rica em vitaminas, mas ela tem uma maior presença de carboidratos e ela não tem tanta fibra. Antes do treino, não é legal a gente consumir algumas frutas, inclusive, que tem bastante fibra. Por exemplo, o kiwi, por exemplo, não é uma fruta tão legal. O abacaxi tem bastante fibra. Antes do treino, a gente deve priorizar frutas que têm uma maior disponibilidade de carboidrato, que gera energia para a gente treinar melhor, para a gente fazer cardio, treinar bem. Então, a banana é uma fruta maravilhosa e que tem uma digestão super rápida. Então, você tem pouco tempo, do tempo que você treina, para o tempo que você tem que fazer sua refeição, a banana, ó, maravilhosa. Olha só, a gente tem vários tipos de carboidrato. A gente está aqui com carboidratos maravilhosos que todos devem consumir em casa. Eu adoro uma batata doce. Batata doce é bom depois ou antes do treino? Tanto faz. Você, por ser uma fonte de carboidrato de fácil digestão, você pode consumir antes do treino, como uma refeição, por exemplo, como após o treino também. Tanto faz. Eles são superiores do que o arroz, do que o macarrão. Para quem quer emagrecer, eles são melhores, porque a gente consegue comer mais quantidade, mais volume, você come mais, fica mais saciada, comendo mais do que quando a gente compara com arroz, macarrão, até a própria tapioca. Ah, verdade. Agora vamos chegar num ponto aí. A tapioca, muito comentada, todo mundo troca, tem em todos os lugares agora, quase todas as casas. É uma boa opção, troquei meu pãozinho francês de sempre por uma tapioca, é bom? Olha só, a tapioca, ela é legal para quem quer ganhar massa magra. Porque como ela tem bastante carboidrato, ela vai ajudar nisso. Agora, para quem quer emagrecer, não é uma troca tão interessante. Por quê? É como se para você fazer uma tapioca, você estivesse comendo 2 a 3 pães por dia. Mentira! Café da manhã. Nossa. Da manhã, E ainda tem um recheio. E ainda tem um recheio. Um pão de mais ou menos 50 gramas, que é um pão médio, assim, um pão francês. O pão francês, inclusive, ele é super artesanal. Ele tem ingredientes naturais. É por isso que, se você perceber, rapidamente ele vai embora, né? Não pode passar 2, 3 dias, porque ele é um alimento natural, ele é fermentado. E aí, quando a gente troca pela tapioca, ela tem menos fibras, ou seja, ela vai trazer menos saciedade e ela tem mais calorias e mais carboidratos. Pra gente fazer uma tapioca grande, quando a gente compara com pão, é como se equivalesse a você estar comendo 2 a 3 pães no seu café da manhã e ainda imagina quem come tapioca pela manhã e à noite. É como se ela estivesse comendo no dia 6 pães. Nossa, olha lá, mãe. Agora você ficou feliz, hein? Ela adora um pãozinho francês. Mas também é o recheio, né? Vamos pôr nesse pãozinho francês aí. O embutido vai ser ruim. Se colocar o que vai ser legal? Olha, o que você recheia dentro é muito importante. Se conseguir, se você gostar, ovos é o alimento mais nutritivo do mundo, rico em proteína, rico em gorduras boas, em complexo B. Então, assim, o que você recheia dentro do pão é maravilhoso. Se gostar também um franguinho desfiado, uma carne seca desfiada, uma carne moída também vai deixar tanto o pão, e se a pessoa gosta da tapioca, quiser fazer de vez em quando, não tem problema. Pode rechear sempre com proteínas. É interessante. Se gostar de um queijinho também, pode fazer. O gengibre tem sido muito usado, tanto na culinária como também em sucos, né? Sim, o gengibre, ele tem um potencial anti-inflamatório e antioxidante maravilhoso. Tem vários estudos que mostram o quanto ele ajuda, inclusive, na articulação. Você acredita? Uau! Então, pessoas que sentem dores no joelho, nas costas, ele tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso. E para quem não gosta desse sabor dele, que é bem específico, né? No suco verde, pela manhã, você consegue incluir ele todos os dias, batendo com a couve, limão, abacaxi, uma água gelada, você bate tudo, fica maravilhoso. Eu tô vendo muita dieta aqui, por exemplo, em
na ceia, né, ou depois da ginástica, ou até com whey, você tem que comer uma castanha. É verdade? Não? Como que funciona? Olha, castanhas, amendoim, antes do treino não é legal, tá? Porque eles dificultam a absorção e antes do treino é melhor a gente fazer carboidratos. Eles são fontes de gordura, então não é interessante a gente fazer. É muito melhor a gente fazer assim, ó, que tá um mix de frutas, que pode ver que tem aqui amendoim, tem castanha e tá sem sal. E é sem uva também, uva passa que a gente também precisa. A uva passa tá aqui, ó. Damasco, uva passa, ameixa. É saudável? Todos esses são saudáveis, mas a gente precisa consumir em pequena quantidade. Quanto que seria isso? Olha, por dia, até no máximo uma colher de sopa e meia, se você for usar a uva passa, o damasco e até as próprias castanhas. Aí, mas qual é o melhor horário, então, para comer? Entre os lanches, antes de dormir. Então, se é aquela pessoa que gosta de comer uma coisinha antes de dormir junto com uma fruta, um iogurte, aí você coloca junto. Dentre os legumes, quais são legais? Olha só, uma pessoa que tem dificuldade de comer salada e legumes no geral, tem essa dificuldade de comer no dia a dia e pudesse escolher só um, eu falar assim, ó, Nutri, eu não gosto de comer salada, legumes, o que é que eu faço? Eu falo assim, olha, você gosta de brócolis? Vai no brócolis, porque é um alimento riquíssimo em minerais, vitaminas. Ele tem um antioxidante chamado glutationa, que inclusive ajuda a prevenir o envelhecimento, você acredita? Recuperação muscular, então para quem treina, o brócolis é maravilhoso, riquíssimo em ferro. Ele tem bastante cálcio, então para quem não pode consumir leite, ele é maravilhoso. A couve-flor, ela é do mesmo grupo do brócolis, que é crucífero, também é sensacional. Agora, para mim, me conta, como que é um prato saudável? Olha só, um prato ideal é um prato rico em salada folhosa, legumes que tem composições de fibras diferentes. Então, para a saúde, principalmente para a saúde intestinal é muito importante. A gente pode fazer, ó, eu gosto muito de fazer uma combinação de cores. Então, eu posso usar alface crespa, eu coloco com alface que tem mais uma corzinha. Cada uma vai ter um recurso diferente na sua alimentação, você sai colocando cada tipo de textura. Eu gosto bastante da rúcula também, ela é maravilhosa. Você pode pegar 3 saladas folhosas, tá? Eu gosto de fazer uma regrinha que eu chamo de 5 cores. Então você, num prato ideal, a gente monta com 5 cores diferentes. Então, que bacana, olha. Tem aqui, a gente pode usar a salada verde e a gente pode colocar, por exemplo, cenoura, que é laranja, a gente pode usar tomate, que é vermelho, a gente pode usar também, a proteína também, que a gente vai colocar ela em grande parte do prato também. Eu gosto de montar a salada com 5 cores diferentes. Certo. E eu gosto de colocar ela pelo menos na metade do prato. Metade. E você pode, inclusive, comer a salada antes e depois montar o seu prato. Então, a gente divide no meio do prato a salada folhosa, os legumes em 5 cores, que cada um vai ter uma importância na sua saúde. A regra para emagrecer é você estar bem saciada, consumir boas quantidades de proteínas de qualidade, como as que a gente citou aqui, comer carboidratos, sim, não precisa de jeito nenhum cortar o carboidrato, mas fazer bons carboidratos, as raízes, o próprio arroz, os cereais. Bom, ela vai voltar para a terra dela maravilhosa. Quando estivermos lá, queremos te entrevistar novamente, que esse assunto, ó, vai, tem muitas coisas para se falar. Nós esperamos você lá no estúdio também, fazer uns sucos, fazer uns shots, mostrar. Vamos! Vai ser um prazer enorme mostrar na prática novas sugestões de receitas, como é que a gente pode combinar na prática. Eu vou lá, hein? Vai sim, a gente adorou. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Anota aí, já pratique isso hoje, hein? Você, saúde aqui no nosso programa. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em média, a cada, presta atenção, 6 segundos, já passou, tá vendo?
6 segundos, uma pessoa morre vítima de acidente vascular cerebral. Só em 2024 foram mais de 10 mil pessoas vítimas dessa doença. O AVC, acidente vascular cerebral, já chegou a ser a segunda causa de morte no país, mas passou a ocupar a primeira posição há 5 anos, conforme dados do portal da Transparência do Centro de Registro Civil. O combate a uma das principais causas de morte do mundo, no mundo, é o que faz os olhos dessa neurologista brilhar. Eu estou recebendo aqui no programa, ela é médica da Universidade Federal de São Paulo, também do Hospital Albert Einstein, a doutora Eva Carolina Rocha. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, querida. Você é pesquisadora, você entrou num programa, é da Folha, é isso? Isso, de pesquisas? Isso. Então, foi uma reportagem da Folha de São Paulo, né, que eles fizeram uma entrevista com jovens pesquisadores do Brasil e eu fui uma das escolhidas para falar sobre o meu tema, sobre a minha linha de pesquisa, que é acidente vascular cerebral. E faz tempo que você pesquisa o AVC? Sim, então, desde que eu terminei a residência de neurologia... Você é de onde, doutora? Eu sou da Bahia, mas moro aqui em São Paulo. Sim. Então, desde que eu terminei a residência, eu fiz uma subespecialização em neurologia vascular, fiz o doutorado e hoje em dia sou professora, né, e ensino também para os alunos da graduação. Por que o AVC, o acidente vascular cerebral, mata tanto? A cada 6 segundos eu fiquei impressionada, né? Uma morte. Então, é uma doença muito comum, né, porque ela acomete os vasos do cérebro. Então, o AVC, o acidente vascular cerebral, ele pode causar uma oclusão de uma artéria no cérebro e isso vai causar morte de neurônios. E o nosso cérebro é o órgão mais importante do corpo humano, que ele vai controlar tudo que o nosso corpo faz, os movimentos, até os batimentos cardíacos, a respiração. Então, se for um AVC muito grande, ele pode acabar causando morte e incapacidade também. Você falou um AVC muito grande. Eu sei que pessoas de mais idade, às vezes, têm pequenos AVCs que passam desapercebidos por elas e até pela família. Quantos tipos de AVCs existem? A gente tem 2 tipos principais de AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico, que é quando a gente tem uma obstrução do fluxo sanguíneo cerebral em alguma artéria do cérebro. Aqui nós estamos vendo é parte do cérebro, né? Isso, então do lado de cá a gente tem um acidente vascular cerebral isquêmico, então teve obstrução do fluxo e morte de neurônios. Então essa área mais escura é quando a gente tem realmente essa lesão cerebral estabelecida. E essa morte de neurônios pode paralisar alguma parte do corpo, pode comprometer fala, dependendo de onde atinge? Com certeza, né? Então, como eu falei, o cérebro controla quase tudo no nosso corpo, né? Então, se atingir a área da fala, pode dar alteração de fala. Se atingir a área da motora, né? Pode dar alteração de força e assim por diante. E esse do lado? Esse aqui é o acidente vascular cerebral hemorrágico, quando a gente tem como se fosse um vazamento de sangue para dentro da cabeça. Então, tem uma ruptura da parede das artérias cerebrais e isso vai causar um vazamento de sangue, um aumento da pressão intracraniana e também morte de neurônios. E quais são os sintomas? Como eu sei que uma pessoa está tendo AVC? Certo. Então, os sintomas mais comuns de uma pessoa que tem AVC é, por exemplo, uma fraqueza súbita, geralmente vem de uma hora para outra. Então, uma fraqueza súbita de um lado do corpo ou em alguma região, no braço, na perna. Uma alteração de sensibilidade, geralmente uma dormência também pode ser de um lado do corpo. Alteração de linguagem, então a pessoa pode ter dificuldade para falar, ficar com a fala enrolada. Ter alteração de equilíbrio, coordenação, alteração de campo visual. Isso pode acontecer assim, é de uma hora para outra. Existe uma idade onde ele seja mais prevalente? A prevalência do AVC vai aumentando de acordo com a idade. É uma água, você vai envelhecendo, tudo vai acontecendo. Mas é impressionante que recentemente pessoas mais jovens têm tido mais AVCs. Isso porque também tem tido um aumento de pressão alta, diabetes, colesterol, também em pessoas mais jovens por conta de alimentação inadequada. Esses são os principais perigos para o AVC? Sim, com certeza. Dá para enumerar aí pra gente? Pressão alta? Diabetes, colesterol alto, inatividade física, aumento de gordura abdominal, doenças cardíacas como arritmia, tabagismo, né? Então a pessoa que fuma tem um risco maior de ter AVC, entre outras causas. Mas tudo isso a gente consegue evitar tendo um estilo de vida mais saudável. O AVC pode matar na hora a pessoa? Pode.
Pode matar. E algumas podem ser socorridas, não é? Existe um teste, não existe, para saber se a pessoa, se aquela pessoa que eu estou vendo passar mal está tendo um AVC? Dá para explicar para a gente, doutora? Com certeza. Então é importante a gente identificar rápido os sintomas do AVC. Para correr para o hospital. Para correr para o hospital, porque a cada minuto 1,9 milhões de neurônios se perdem. Então, quanto antes a gente chegar no hospital, mais rápido é o tratamento. E como é que a gente vai identificar? Tá. Tem um mnemônico que a gente usa que é SAMU. A gente usa a palavra SAMU, que indica o S para sorrir, então pede para a pessoa sorrir. Se tiver com a boca torta, indica que a pessoa pode estar tendo um AVC. Por exemplo, a pessoa ficou ruim, desmaiou, caiu. Para eu saber se é AVC o que ela está tendo, eu peço para sorrir, que é o S de SAMU. Isso, então se tiver com a boca torta, né, uma assimetria... Tá tendo um AVC. Pode ser um AVC. Abraço é o A do SAMU, que pede para a pessoa levantar os braços. Então, se tiver fraqueza de um lado do corpo, não conseguir levar o braço, isso é indicativo de um AVC. Tá. O M indica a música, então pede para a pessoa falar, né, ou cantar. Então, se tiver dificuldade de se expressar, isso também é um indicativo de AVC. A fala enrolada, dificuldade para emitir as palavras. E o U quer dizer urgente, então ligue logo para o SAMU 192. Ou leve essa pessoa ou leve o mais rápido possível para o hospital. Eu tenho essa tela aqui, que são os 6 passos para reduzir o risco de AVC. Preste muita atenção, que isso é importantíssimo, já que o AVC mata a cada 6 segundos um brasileiro. Vamos lá. Dá para comentar, doutora? Dá para falar para mim? Tente eliminar fatores de risco. Com certeza. Então, cuidar bem da pressão, né? Medir a pressão, ver se tiver pressão alta, tratar adequadamente. Cuidar do diabetes, então se a pessoa é diabética, controlar o açúcar adequadamente. É importante. Atividade física, faça. Que tipo de atividade é boa? Ou qualquer uma? Qualquer atividade, né? Atividade aeróbica ajuda muito, né, na prevenção, ajuda na melhora dos fatores de risco cardiovascular. Então, tanto para AVC, quanto para infarto, quanto para demência, para enxaqueca, para ansiedade, atividade física é bom para tudo, né? Olha, não tem um médico que eu tenha entrevistado em toda a minha vida na televisão que não fale sobre a importância da atividade física, que vida sedentária mata. Alimentação saudável, pouco sal por causa da pressão? Com certeza, por causa da pressão, do colesterol e do açúcar, né? Comida mais natural? Com certeza. Então, hoje em dia, a gente sabe que um grande vilão são os ultraprocessados, né? Então, que vão aumentar o açúcar, o colesterol, evitar esse tipo de comida. Você falou do não fumar, lógico, e o álcool também pode ser prejudicial? Com certeza. Sempre é, né? O excesso nunca é bom de nada. Exatamente. E os sinais que nós mostramos para vocês que estão assistindo o programa. Eu queria que você deixasse uma recomendação geral, falasse um pouco mais, como palavras finais hoje, que eu quero que você volte para a gente continuar falando. E uma última pergunta, uma pessoa com uma elevação rápida de pressão, não é? Ela pode ter uma AVC na hora e pode ser fatal? Pode. Olha como é perigoso, gente. Principalmente... Você nem saber quanto é a tua pressão? Principalmente o AVC hemorrágico, né? Então, se lembra que tem um vazamento de sangue para dentro da cabeça, então uma pressão muito alta. Principalmente quem já tem pressão alta, né? Isso pode acontecer. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Então, mais de mensagem final, né, lembrar que 1 a cada 4 pessoas pode ter um AVC na vida e 90% dos AVCs podem ser evitados com controle de fatores de risco. Então, controlar a pressão, açúcar, colesterol, fazer atividade física, tudo isso vai evitar esse problema tão grande. Doutor, e o uso indiscriminado de medicamentos, sem receita, sem prescrição, eu anuncio remédios aqui, mas eu sempre falo, olha, não tome sem conversar com o seu médico, não compre porque está barato, porque é muito perigoso e o brasileiro faz isso. Também pode ser um risco? Também. Então, a gente precisa ver direitinho qual medicação, né, que a pessoa vai utilizar. Precisa ser sempre com indicação médica, né? Tá certo. Bom, eu queria agradecer, eu conversei aqui no nosso programa, eu vi a tua reportagem, achei, assim, super interessante e a paixão que ela tem pelo tema. Doutora Eva Carolina Rocha, médica neurologista, pesquisadora de acidente vascular cerebral. Foi um prazer te conhecer, viu, doutora? Muito obrigada pela presença. Bom, todo mundo saía de tudo quanto é bairro de São Paulo para ir lá na Rua Aurora e experimentar essa delícia. E hoje, né, você pode aproveitar e aprender algumas delícias do país andino com o Edgar. Obrigada pela presença, Edgar. E nós vamos começar fazendo um doce. De que região do Peru esse? Suspiro limenho.
Suspiro limenho. Suspiro limenho é um doce de Lima, da capital. Ah, é? Sim. Vamos fazer então, chefe? Vamos lá. Então, para fazer suspiro limenho, vamos usar leite. Tá. Ele usa uma lata de leite condensado, uma xícara de creme de leite fresco, meia xícara, que foi o que ele colocou agora de leite de vaca. Vai usar 5 gemas de ovos, canela em pó a gosto, deve ficar muito bom. E vai pisco, 50 ml de pisco. Uma bebida característica de lá, né? E daqui a pouquinho ele ensina a fazer o que seria mais ou menos uma sopa peruana, que é a pariguela. Aí você já colocou o leite, o creme de leite. Isso, coloquei. E o leite condensado. Sim, os 3 leites já coloquei. Agora só mexer um pouquinho. Tá, deixa eu tirar daqui. E essa dureza toda que você enfrentou no começo, quando chegou ao Brasil, em nada te desanimou? Não me desanimou. Eu amei muito do São Paulo, então fiquei aqui. Trabalhei... Mas você já veio pensando, assim, você sabia o que de São Paulo e do Brasil quando deixou o Peru? Não. Eu não sabia. Eu pensei que o Brasil era tão igual como o Peru, que a gente vem do interior para a capital. Certo. Então eu me toquei quando estava na fronteira. Na hora de comprar o bilhete de ônibus, virei atrás, eu vi muitos... Ônibus para São Paulo? Não, para todo lugar. Havia, sim. Para todo lugar eu fiquei perdido. Não sabia para onde eu iria. Aí o que eu fiz? Virei rapidamente e encontrei um boliviano. Aí eu falei, aonde você me aconselha viajar? O cara me olhou falando, você vai fazer turismo ou você vai trabalhar? Vou trabalhar, vai para São Paulo. Boa ideia que ele te deu, hein? Sim, essa foi a ideia que me deu. E então aí eu cheguei em São Paulo, centro de São Paulo. Comecei a trabalhar, trabalhei 3 meses. Eu começo por um prato de comida, um teto onde dormir. E depois virei camelo da rua, vender artesanatos, bijuteria. E assim foi? Foi assim que fui dando. Bom, aqui agora, enquanto a gente conversou um pouquinho, já está quente, né? Está quente. Quase fervendo. Sim. Em este ponto, o que vamos a fazer é o seguinte. Vamos pegar uma concha. Tá. Vamos pegar aqui o bowl. Para não cozinhar os ovos. Isso. Aí a gente separa aqui só um pouquinho. E aqui vai continuar mexendo. Agarramos um foice e hacemos isto. Tá vendo? São truques, segredos, né, de chefe que às vezes a gente não conhece. E por isso que as nossas receitas não ficam tão boas. E aí vamos trabalhando assim. Olha lá, mexendo rapidamente para a gema não cozinhar. Sim. Porque o que aconteceria se você colocasse as gemas diretamente no creme que está no fogo? Ele corta. Aí, e continuamos mexendo. E o que vamos fazer daqui? Vamos juntar. Vamos juntar aqui. Também devagar. Agora, esse doce fica muito bonito. É esse aqui, ó. E você fez é um creme, na verdade, né? Esse creme aqui de baixo, olha, que eu tô mostrando. Aqui, tá vendo, ó? É o que ele tá fazendo. E aí, são colocados suspiros em cima. Ele fez suspirinho. Com o que você fez esse suspiro? O suspiro limenho a gente faz esse daí com a clara de ovo. Tá. Com clara de ovo. Esse é um merengue. Um merengue e coloca. Tá. Aqui vamos mexendo, tem que mexer todo momento. Eu posso mexer para você por causa do tempo no programa? Você começa o outro prato? Se eu fizer besteira... Ih, já tá engrossando. Engrossa sem farinha, sem nada. Não, só assim mesmo. Só assim. Vai só falta aí, colocar chefe. depois no final o pisquinho para ficar... Isso. E olha, não acontece nada. Às vezes a gente coloca a bebida e não dá certo. Ele colocou... Agora ficou com cheirinho. Tá na hora? Ih, já passou 1 hora da hora. Não é? 1 hora. E hoje é pisco, hein? Olha só. Já era. O creme aí já vamos, tomou. Isso, aí vamos dar uma maneirada no... Agora, essa receita que ele faz aqui de pariguela leva 400 gramas de tilápia, São Peter, 200 gramas de camarões. Você pode começar, tá, chefe? 200 de lula,
É uma mistura de frutos do mar aqui poderosa. 200 de polvo, 200 gramas de mexilhões. A receita vai estar no @programa Vou Te Contar. Vai levar sal a gosto e, muito importante, é um mix de pimentas peruanas desidratadas, que é a amarela, a missarol, a panca. Tudo isso batido, tá? Olha aqui, já engrossou, você viu? Já tá pronto daqui a pouquinho. E dá um creme bem gostoso, fácil de fazer. Se eu não tiver o pisco, que bebida brasileira você aconselha a colocar aqui? Ah, você não tem pisco, vamos colocar cachaça, né? Tá bom. Dá Cachaça certo. lá, né? Aí você coloquei alho, cebola e esse mix. Nossa, subiu até o cheirinho de pimenta aqui. Se eu não tiver essas pimentas peruanas, eu posso fazer o prato? Claro, a gente faz essa pimenta, tem um tempero baiano. Sim. Que fica espetacular. Jura? Sério. Nesse momento põe o tempero baiano. Aham. E aí eu ponho quanto do tempero baiano, você acha? Umas 2 colheres de sopa? 2 colheres de sopa, colheres de depois sopa. também o colorífico para dar color, ter corzinho, né? Isso aí. O que você já fez com os frutos do mar? Os frutos do mar, agora que aqui tem o creme, agora vamos colocar aqui os frutos do mar. Tá. Você já cozinhou ou não? Estão Não. cozidos, não? Não. Não? Ele vai cozer rapidamente. Tá, tudo cru. Tudo Camarões? Tudo cru. Só o polvo está cozido já, cortadinho. Sim, o polvo foi cozido. Isso. Já tá, olha, polvo fatiado. Isso. Interessante. Vamos colocar aqui a lula. Vamos colocar aqui o... Mexilhões. Mexilhões. Então aí tem, ó, é um mix de frutos do mar. Lula, mexilhões, polvo e camarões. E ainda vai o peixe também. É. O peixe é o único de água doce aí, né? Sim, sim. Que é o São Peter. O São Peter. Não, mas pode trabalhar também com qualquer peixe que pode, claro. Com qualquer que tenha fresco, vai ficar bom. Aqui vamos colocar o peixe. Aí vamos colocar Os temperos. Mas vamos o colocar caldo? o caldinho que tem aí. O que é esse caldo, chefe? Esse caldinho, um caldinho de cerveja. Ah, é? É. Mas é o quê? É só cerveja? É cerveja. É cerveja? Sim. Nossa, de um lado pisco, cerveja, isso daí não vai dar ruim não, né? Não vai. Vai dar pra dirigir, pelo amor de Deus. Não vai. Olha, agora ele vai ferver. Você já pôs sal, essas coisas? Agora vou colocar Tá. um pouquinho de orégano, Aham. pouco. Essa é pimenta do reino. Tá, Cominho. cominho. E vai ferver. Vai ferver. Então você vai fazendo o teu prato aqui, tá quase pronto. Michele, me substitua aqui, que eu tenho um recado importantíssimo e eu volto aí no final, tá bom? Tá bom. Vamos. Vou Te Contar. Sidney Oliveira. Oferecimento. Vitaminas tem nome e sobrenome. Sidney Oliveira. Nossa, Leão, olha que bonita que fica. Pode ser chamada de sopa peruana também, com vários. Tá cheiroso, você Sim, viu? já. É muito apimentada? Não. Não? Não Tá. é. Hoje recebendo Aqui aqui tem- o Edgar Vilar. Qual o seu Instagram, Edgar? Meu Instagram é @edgarvilar e o lugar que eu trabalho é Rinconcito Peruano Restaurante. Rinconcito Peruano. Isso. E tem vários? Tem vários. Que bom. Você pode dar uma chegadinha lá, consultando o Instagram. Aqui, salsinha, e eu quero que você coloque o creme aqui. Aqui tá? só tem 2 coisas para finalizar. Aqui é para finalizar uma gotinha de limão, ou um pouquinho de limão. Tá. Depois... E ela é servida no Peru, a sopa que é quente com ceviche. Frio em cima, como ali, ó. E esse daqui é opcional, Tá. coentro. Entendeu? Coentro. Tem gente que Tá. ama, tem gente Coloca- Tem gente que ama, tem gente que É isso. detesta Pronto. coentro, né? Ou eu te amo ou eu não. Aqui está finalizado a sopa. Olha lá que cheiroso. E você serve e coloca o ceviche em cima, que tem a receita no nosso Instagram. Enquanto você coloca creme aqui, o Leão tem uma notinha. É, exatamente. Não, eu queria falar, a Flor me ligou ontem para dizer que ela não tem mágoa do SBT, ela tem mágoa de algumas pessoas que puxaram o tapete dela lá dentro. E ela está no Ratinho agora, mas nada a ver com o SBT. Ela está só no júri do Ratinho por enquanto, no lugar da Cariúcha. E falou... Não vai pra Fazenda. Falou que não vai pra Fazenda, que ela fez aquele caia lá, como é? Acerte ou caia. O buraco. Isso, o buraco. Gente, nós estamos terminando o programa de hoje, né? Sobremesa, sopa peruana, pariguela. Obrigada, chefe. Obrigada. Obrigado, linda. Obrigada a Beijo. vocês.